Fazemos contato com Simone Nassif, ela que é integrante da Associação Juízes para a Democracia e juíza de direito titular da primeira vara criminal de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Bom dia, Simone. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, feliz ano novo para você. Feliz ano novo para todos nós, né? Que 2020 seja muito melhor que 2019 foi, né? Sem, Impossível não ser melhor. Sem dúvida é o que a gente espera, Simone. E na semana passada, um grupo de 43 juízes e 7 desembargadores federais divulgou um manifesto em apoio à figura do juiz das garantias. Eu queria que você avaliasse a introdução do juiz das garantias no nosso ordenamento jurídico e como isso pode impactar, de uma forma geral, o nosso sistema de justiça. Sim. Primeiramente, tem que ser dito que a figura do juiz de garantias não é uma pólvora descoberta, é um instituto que já existe em diversos países, Alemanha, Itália, Portugal, para citar na Europa. Na América Latina, nós temos Chile, Colômbia, Paraguai, Panamá. Vários outros países já têm a figura de juiz de garantias com uma ou outra diferença na sistemática. Eu vejo com muito bons olhos a vinda desse instituto para o nosso ordenamento jurídico. O juiz de garantias, ele é um instituto que visa a efetivar, a ampliar, tornar realidade o sistema acusatório puro. O nosso sistema de investigação, ele deriva das ordenações filipinas, que são normativas que vigiram no Brasil colônia e derivam da Santa Inquisição, em que o juiz acumulava as funções de investigar, acusar e julgar. Com a evolução do nosso ordenamento jurídico, o nosso sistema foi se afastando desse modelo inquisitório e evoluindo para o modelo acusatório. O modelo acusatório é aquele em que as funções de acusar e de julgar são exercidas separadamente, independentemente e com imparcialidade. Na Constituição de 88, o artigo 129.1 e o artigo 144 estabelecem o sistema acusatório. No entanto, o nosso Código de Processo Penal, ele é de 1941 e é um código que copia o modelo do Código Mussolini, muito autoritário e ainda desenhando um sistema muito inquisitório. O juiz pode determinar pela letra da lei, né? Poderia determinar provas de ofício, presidiria toda a investigação. O mesmo juiz que preside a investigação preliminar antes do processo é aquele que recebe a denúncia, é aquele que aprecia a prova, ouve os argumentos e prolata a sentença. Com a vinda da Constituição de 88, foi necessário que se fizessem uma filtragem constitucional das normas do Código de Processo Penal de 41, adaptando, obviamente, o Código à Constituição, que prevê o sistema acusatório. E agora, muito bem feito, o nosso Congresso Nacional introduziu, já havia um projeto antigo de introdução do juiz de garantias, que por demora na sua tramitação, ele não foi aprovado ainda, e com esse projeto, esse pacote anticrime, nós não vamos entrar no mérito desse pacote, desse todo pacote, ao qual nós temos muitas críticas, mas veio junto, foi introduzida o juiz de garantias. E esse juiz de garantias, ele veio para depurar o processo acusatório. Ele garante, ele assegura objetivamente a imparcialidade do juiz que vai julgar a causa.
uma vez que o juiz que tem contato com a prova do inquérito, que defere medidas restritivas de direito, esse juiz ele estará impedido de processar e julgar na fase judicial do processo criminal. Eu vi a nota dos juízes federais, concordo plenamente com a nota. A Associação Juízes para a Democracia também emitiu uma nota curta, rápida, de apoio à instituição do juiz de garantias. Na verdade, não existe inconstitucionalidade nenhuma na introdução do juiz de garantia no nosso ordenamento jurídico. Ao contrário, a introdução do juiz de garantia no nosso ordenamento jurídico, ela vem para densificar e efetivar as normas constitucionais, que prevêem o princípio acusatório, o juiz natural, o juiz imparcial e todas as outras garantias já expressas na nossa Constituição. Agora, Simone, a introdução da figura do juiz das garantias também enfrenta resistências, né? A Associação dos Magistrados, também a AJUF, assim como dois partidos, né, o Podemos e o Cidadania, entraram no STF justamente arguindo a inconstitucionalidade da figura do juiz das garantias, mas por que existe essa resistência, né? Qual a motivação que está por trás disso? Também há resistência, né? A gente sabe do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Como é que você identifica isso, Simone? Eu identifico isso como uma cultura de autoritarismo que impregna o Poder Judiciário e toda a nossa sociedade. Porque com a vinda do juiz de garantias, aquele super-herói, aquela figura de super-herói do juiz, que pode tudo, que pode determinar todas as medidas que ele entender necessárias. Aquele juiz que se apresenta quase que promíscuo na sua relação com o Ministério Público, esse magistrado, que não é magistrado, porque o magistrado que tem interesse na produção de prova, o magistrado que tem interesse no resultado da demanda, ele não é magistrado, ele é uma parte interessada no processo. Então, essa figura, ela se desmancha no ar. Ela desaparece, quer dizer, ela pode não desaparecer por conta de ser decorrente de uma cultura autoritária que nós temos arraigada não só no sistema judiciário, como na nossa sociedade. Mas, objetivamente, sistematicamente, essa figura ela fica dificultada. Uma vez que o juiz que vai deferir as medidas, ele não vai ser o mesmo que lá na frente, na hora do processo, vai julgar. Então, eu só posso atribuir isso a uma visão autoritária e um medo de perder um poder que, na verdade, o juiz não pode ter. Porque o poder judiciário, como todos os outros poderes, ele não é ilimitado. Ele tem limitações, e as limitações são expressas na Constituição, nos tratados internacionais de direitos humanos. No entanto, essas limitações, apesar de muitas expressas e outras em princípios e tratados internacionais, como eu já disse, e que são normas impositivas diante do disposto no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, essas garantias, muitas vezes, não são suficientes para limitar, na prática, no mundo dos fatos, o poder exercido pelo Poder Judiciário, né? Então, isso demonstra uma cultura de autoritarismo do nosso Poder Judiciário, não só nosso, porque se fosse só nosso, esse juiz de garantia não existiria em nenhuma outra parte do mundo. Mas ele é um instrumento de democracia. Então, eu só posso atribuir essa resistência a uma concepção do Poder Judiciário da sociedade autoritária e vertical. No entanto, eu preciso dizer novamente que essa arguição de inconstitucionalidade, que foi inicialmente proposta pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, a qual eu não sou filiada, mas como ela entrou com uma ação de inconstitucionalidade, eu preciso falar sobre isso. Essa ação de inconstitucionalidade ela não tem embasamento jurídico nenhum,
uma vez que a inconstitucionalidade de uma norma, ela é para ser arguída e para ser até apreciada, ela precisa ter uma inconstitucionalidade formal ou uma inconstitucionalidade material, ou as duas. Nesse caso, não há inconstitucionalidade material, porque não tem vício de iniciativa, não tem vício no procedimento adotado. Então, não houve vício nenhum formal de procedimento, de iniciativa do projeto. E não há inconstitucionalidade material, porque não existe nenhum dispositivo expresso na Constituição que está sendo violado. Ao contrário, o Instituto ele vem para esclarecer, para aclarar e para efetivar normas constitucionais. É o contrário, o Instituto ele está trazendo um aprofundamento da Constituição e não uma violação de normas constitucionais. Agora, Simone, a gente sabe que a figura do juiz das garantias pode dificultar objetivamente, né, justamente a aplicação dessa cultura punitivista, da cultura autoritária que você menciona, mas ela por si só não é suficiente justamente para alterar esse tipo de cultura. Que outras medidas, que outro tipo de reforma, né, no Código de Processo Penal, no próprio Código Penal, você acha que seriam urgentes para a gente começar a alterar isso? Eu acho que cultura não se muda com lei, né? A lei não muda a cultura. Eu acho que para mudar essa cultura autoritária tem que haver muito estudo, muita luz, muitas luzes no Poder Judiciário. Há necessidade que os juízes eles comecem a participar de cursos e de grupos de trabalho, grupos de estudo que visam a densificar, a aprofundar a concepção de que o réu e o indiciado, ele não é mais um objeto no processo. Ele é uma pessoa, um ser humano que é sujeito de direitos. Ainda que ele tenha seus direitos muitas vezes restritos, como, por exemplo, o direito à liberdade, ele não perde seus direitos mínimos de ser humano. Um desses direitos é o direito ao acesso à ordem jurídica justa, a um julgamento justo, a um juiz imparcial, à produção de contraprova. E isso não vai ser com uma modificação de legislação que nós vamos disseminar essa cultura. Conversando, estudando, mudando a concepção da própria estrutura do Poder Judiciário, né? E, claro, o STF já declarou estado de coisas inconstitucional melhorar o nosso sistema carcerário, né? Que existe uma superpopulação carcerária que também decorre dessa concepção de réu como objeto, de punitivismo exagerado, da lei penal como solução para a segurança pública. São concepções equivocadas, porque se o direito penal fosse solução para o problema de segurança pública, a partir de 1990, as nossas leis penais sofreram um recrudescimento, uma piora, uma forma muito mais grave e mais dura de punir do que antes. Foi progressivamente ficando mais dura a lei e progressivamente foi aumentando a população carcerária. E mesmo assim os índices de violência urbana só sobem, só aumentam. Então isso demonstra que o direito penal e o encarceramento não é solução para a segurança pública. Então, o que nós precisamos é debater criticamente e abrir as portas para outros profissionais de outras áreas, sociólogos, para que venham debater conosco um problema que é social e não é penal. Certo, Simone, queria agradecer muito aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual e até uma próxima. Até uma próxima. Eu que agradeço à Rádio Brasil Atual a nos dar voz. A nossa voz é uma voz dissonante, como vocês podem ver com essa propositura da ADI. Nós temos uma voz dissonante, mas o Poder Judiciário ele não tem um pensamento único. Existem muitos juízes que pensam diferentemente desse entendimento que foi cristalizado nessa ação.
Tá? Muito obrigada. Tá certo. Bom dia para todos. Bom dia, a gente que agradece, Simone. Conversamos aqui com a integrante da Associação Juízes para a Democracia, Simone Nassif.